Oi, pessoal. Hoje a gente está aqui gravando o podcast de mais uma parceira do Cartão Sempre Saúde, que é a nutricionista Marcela Camargo. Ela é especialista em nutrição e nutrição comportamental, Marcela, Isso. é isso? É assim que fala? Isso. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre distúrbios, transtornos alimentares, né? E, Marcela, primeiro, muito obrigada de você estar aqui participando, podendo esclarecer isso de transtorno, de comportamento, né? Que é uma dificuldade, as pessoas confundem muito, né? O que realmente é um transtorno e o que é comer demais, né? Você está dando uma desculpa aí para um comportamento que não é um transtorno, né? Eu queria te agradecer, então, primeiro, e vamos falar um pouco disso, né? Eu que agradeço o espaço para falar um pouco mais sobre transtornos alimentares, que é um assunto muito importante, né, que não tem tanto espaço na mídia e está aí no nosso dia a dia, né? Sim, sem dúvida nenhuma. O que assim, você pode falar aí de transtornos alimentares assim, de uma forma geral? Tá. Primeiramente, eu queria falar o quê? Que transtornos alimentares não são um estilo de vida, né? Não são comportamentos relacionados a um estilo de vida. As pessoas confundem muito. Gostaria até de dar um exemplo, né? Porque muitas vezes aquele estilo de vida que você vê nas redes sociais hoje em dia, né, que você almeja, você pode estar almejando um estilo de vida relacionado a um transtorno alimentar. Você pode estar almejando um transtorno alimentar. Então eu gostaria de trazer isso aqui, que transtorno alimentar, né, ele não são escolhas de um estilo de vida. Na verdade, são condições psiquiátricas sérias que precisam de tratamento especializado com equipe multidisciplinar e especializada. Porque às vezes você está vendo lá na rede social e hoje isso é muito comum, né, aquela pessoa extremamente magra, né? E às vezes ela está sofrendo. Ela tem um transtorno lá que para ela também é difícil. Você está almejando realmente. Esse exemplo que você deu é muito pertinente, né? Porque a gente não pode se espelhar no que o outro, né? A gente tem que, tudo bem, eu quero ficar magro. Então, como que é a forma saudável de eu chegar nisso, né? Eu acho que você foi cirúrgico e tocou num ponto muito importante, né? Eu tenho visto uma volta aí da magreza dos anos 2000 e isso tem me preocupado muito, né? Nós temos biotipos diferentes, né? Formatos de corpos diferentes e nós temos, né, que trabalhar isso. Então, se você tem algum problema em relação ao seu corpo, à sua alimentação, é importante você seguir, né, um tratamento com um profissional especializado, né, e procurar entender também, porque os transtornos alimentares nós temos, falando em geral, né, temos anorexia nervosa, temos bulimia, temos o TARI, que é um transtorno alimentar evitativo restritivo, e temos a compulsão alimentar, né, hoje em dia. Então, se você tem algum problema relacionado à insatisfação corporal, à percepção corporal, é importante que você realmente procure ajuda. E não busque ajuda somente em redes sociais, internet, em estilo de vidas aí, que a gente sabe que não são saudáveis. Que não são saudáveis. Deixa eu, assim, quais são realmente assim, os sinais? Porque assim, nossa, eu tô compulsiva. Mas não é que você tem um transtorno, às vezes você está num momento ali, né, de nervoso, de estresse, você acaba comendo demais, não significa que você tem um transtorno. Quais são os sinais que você tem realmente um transtorno? Bom, né, se a gente for falar de compulsão alimentar agora, o que é a compulsão alimentar? É quando você come uma grande quantidade de alimentos, né, em um curto período de tempo. Ela tem que ocorrer aí, em média, uma vez na semana, no período de 3 meses. Só que a compulsão alimentar, ela tem que ter outros fatores associados. Não é somente o consumo de uma grande quantidade de alimentos. Como você colocou, às vezes você está lá numa festa, em algum lugar, né, ou numa comemoração, no final de semana, e você se permite ter um consumo maior de alimentos. Isso não pode ser considerado uma compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela tem que envolver a sensação de perda de controle, isso é muito importante. E também está relacionado com angústia, com sofrimento muito grande e com sensação de culpa depois de comer. Então tem outros fatores que estão ligados, isso é muito importante ter, né, para se ter um diagnóstico. E sempre lembrando que o diagnóstico é médico, né? Tem que ser médico, mas eu acho que também, além de ser médico, lógico, mas é multidisciplinar também, né? O tratamento é multidisciplinar. Tem que ser feito com um médico psiquiatra que seja especialista em transtornos alimentares, que tenha experiência em tratar transtornos alimentares, com um nutricionista que tenha experiência e que seja especialista no tratamento de transtornos alimentares, né? Porque senão, né, a alimentação pode ser um gatilho maior ainda se a pessoa tem uma probabilidade, uma grande probabilidade de ter um transtorno alimentar.
a alimentação vai ser ali um gatilho. Então, o profissional tem que saber fazer o manejo. E também psicólogo que seja especialista em transtorno alimentar. Então, sim, né, o tratamento tem que ser multidisciplinar. E o tratamento é um tratamento que não é rápido, não é longo, não é instantâneo, né? O que a gente vê hoje em dia, né, Alessandra? As pessoas, quando vão a uma consulta com o nutricionista, elas querem somente um papel, né, que o nutricionista traga soluções milagrosas e que ela vá para casa e a vida dela modifique totalmente. Só que não, é mudança de hábito alimentar, né? Mudança de comportamento. No caso das consultas, por exemplo, de um transtorno alimentar, as consultas elas têm que ser semanais ou quinzenais, né? E tem que ser combinado com o profissional o distanciamento, né? A periodicidade das consultas, né? E é importante também que se tenha constância no tratamento, porque não é somente, né, elaborar um plano alimentar. Eu sei que as pessoas querem isso, mas não é somente isso. A cada consulta a gente vai fazer psicoeducação, vai trabalhar um tema, a gente vai te ajudar a entender seus gatilhos, o que te leva a ter uma compulsão alimentar. É bem mais complexo, a gente vai fazer toda a estrutura ali da sua rotina, te ajudar a planejar como que vai ser a sua rotina, como que não vai. Então cada consulta é diferente. É legal assim, porque, Marcela, eu acho que assim, a pessoa que está com comportamento de compulsão mesmo, eu acho que a primeira pessoa, assim, se ela identifica isso nela, talvez ela não vá procurar primeiro um psiquiatra, um médico, né? Ela vai procurar um nutricionista. E é legal, assim, ter esse profissional da nutrição que vai poder identificar esse comportamento e orientar o que ela vai ter que fazer, quais os profissionais que ela vai ter que procurar, que não adianta, né? O nutricionista ele tem que ter essa percepção que ele não vai conseguir tratar sozinho, né? Sim, isso é muito importante. O nutricionista precisa ter essa percepção. Inclusive, né, se o paciente ainda não tem uma equipe multidisciplinar, o nutricionista vai indicar alguns profissionais, né? Até porque precisa ter um alinhamento entre toda a equipe. Os profissionais precisam conversar e saber o que cada um está fazendo ali na conduta, né? Isso é muito importante para o sucesso do tratamento. Se está tomando algum remédio, né? Até o nutricionista vai poder ver assim, nossa, esse meu paciente ele já está conseguindo controlar essa compulsão, né? E conversar com o médico na hora de diminuir talvez o medicamento, né? Sim, é muito importante esse alinhamento. Até esse é um dos objetivos do tratamento da nutrição, né? A gente poder diminuir ou cessar o número de compulsões alimentares, né? Isso a gente vai fazendo ao longo do tempo. O tratamento pode ser longo, mas ele é eficaz. Né? Tudo que a gente faz com mais constância, a chance maior da gente levar, né? De progredir. Muito, muito bom. E assim, o que seria realmente assim, a compulsão alimentar? Porque não é só pegar e comer demais. Né? Então, assim, o que seria a compulsão? Eu tenho que ficar atento que eu posso estar tendo esse comportamento de compulsão. Ou não, isso que eu estou fazendo não é compulsão. Então, você falou sobre comer demais, né? Isso seria, no caso, uma hiperfagia. O que é isso? Quando a gente come demais. Né? Isso é bem diferente de compulsão alimentar. Compulsão alimentar, ela envolve quando você come uma grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo, né? Não tem os métodos compensatórios. Né? E o que são esses métodos compensatórios? É quando muitas vezes a pessoa vai lá, ela sente que teve um exagero alimentar, por exemplo, e depois ela vai lá e induz um vômito, faz uso de laxantes, faz atividade física em excesso, de forma compulsiva. Mas isso deve ser um outro tipo de transtorno, então. Isso, aí já vai para a bulimia, outro transtorno alimentar. O indivíduo ele vai ingerir uma grande quantidade de alimentos em um curto período de tempo. E isso vai envolver, como eu falei, né, culpa, um sofrimento, uma angústia muito grande. Aquela pessoa que tem vergonha de comer perto dos outros, que sempre procura comer sozinha, que ela tem vergonha da quantidade de alimentos que ela ingere. É um sofrimento muito grande, uma angústia, e sempre vem acompanhado de culpa depois, né? Porque muitos pacientes, Alessandra, até me relatam que no momento ali, né, ele tem uma sensação de um transe, né? Ele não consegue realmente parar, ele não consegue ter essa consciência da quantidade que ele está comendo, né? Mas isso é a sensação da perda de controle. A compulsão alimentar, ela tem que estar associada com essa sensação de perda de controle. Tá? E necessariamente quem tem compulsão é obeso? Não. Isso daí foi muito importante a gente falar. Não necessariamente. Uma pessoa com peso normal, no estado de eutrofia, pode ter compulsão alimentar, uma pessoa com sobrepeso, ou uma pessoa também, né, com obesidade. Então, a forma corporal não define compulsão, tá? Então, é muito importante a gente falar isso e tirar esse estigma, que é um estigma muito grande que a gente tem, né? Geralmente, as pessoas já associam a compulsão alimentar à obesidade. Isso não é verdade.
alimentar. É muito importante a gente falar isso. Isso, muito importante. Às vezes, assim, a pessoa é magra, está passando por esse sofrimento, né? E às vezes até conta para um amigo, né? Porque às vezes você fala, Sim. Imagina, você é magro. Não é possível que você tenha esse tipo de comportamento, né? Sim, os transtornos alimentares ainda são muito estigmatizados na nossa sociedade. Né? As pessoas ainda têm muito medo de falar sobre isso. Muitas pessoas, elas, né, consomem uma quantidade maior de alimentos e depois purgam, né? Purgar é o quê? É fazer os métodos compensatórios. E não contam para ninguém. Né? Então, isso que você está falando é muito importante. A gente não pode ter esse olhar. E você me lembrou até de um ponto, como a gente falou da equipe multidisciplinar, o tratamento para compulsão alimentar e para transtornos alimentares, ela precisa de um lugar que seja de não julgamento, que ela se sinta à vontade para falar, que ela se sinta acolhida. Né? Para qualquer transtorno, trabalhar com saúde mental. Com saúde, a gente já precisa ter acolhimento, será mais humanizado, né? E transtorno mental, mais ainda. É escutar, né? Escutar o que a pessoa tem para falar, porque assim, quando a gente julga, você não está entendendo o tamanho do sofrimento que aquela pessoa está passando, né? Internamente ali ninguém vê, né? Porque não é uma coisa que está exposta, como você falou, como escondido, né? Quando ninguém está vendo, né? Então as pessoas não veem, não sabem desse comportamento. Então é super importante o profissional ou então um amigo que chega uma pessoa para falar, tentar escutar e falar, né? Procura um nutricionista, um psicólogo, um psiquiatra. Procura ajuda, né? Procura ajuda, porque a gente mesmo que é leigo não consegue ajudar. O que a gente pode fazer é orientar, né? Isso. Orientar, procurar o melhor tipo de profissional. Criança tem transtorno alimentar ou de compulsão? Sim, né? Você tocou num ponto muito importante. A compulsão alimentar, ela pode ocorrer em qualquer idade, em crianças, em adolescentes, em adultos, idosos. Aliás, os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, em geral, muitos se iniciam na infância, né? Isso é muito comum. Aquele pai que fica assim, não come, você está comendo muito. Isso pode desencadear, você está gordo, Sim. Vai engordar. Primeiro, né, um ponto, essa é uma grande questão. Nós nunca devemos falar sobre forma corporal das pessoas e nem apontar. É muito importante a gente saiba, né, identificar a nossa fala, principalmente quando a gente está fazendo introdução alimentar de uma criança. Sim. Porque aquela introdução alimentar ali na infância vai influenciar, sim, na vida adulta. Então, isso é importante, essas falas. A criança internaliza isso. Né? E transtorno alimentar tem base genética, né? Então, se a pessoa ali tem uma predisposição, pode, sim, ser ativado, ser um gatilho para ser ativado na infância. Aliás, é muito comum o transtorno alimentar ter início na infância. Né? E assim, os pais têm que ficar realmente muito atentos a isso, né? Como tá falando, porque assim, orientar é preciso, né? Então, assim, se você vê que a criança tá perdendo o controle ali na hora de comer, é saber, né? A hora de falar, olha, vamos levar para outra atividade que não seja ali, tá comendo, não ficar falando, né? Sim. Tá comendo demais. Esse é um ponto importante, né? Lógico, os pais são os cuidadores, são os que estão mais próximos, são eles que vão realmente primeiro notar essa modificação aí no comportamento alimentar da criança. Então, se ele notou algo diferente, né, ele tem que ter essa percepção e buscar uma ajuda. Porque, nossa, eu tô achando que o meu filho tá comendo demais. Primeiro tem que realmente ver, fazer uma avaliação se realmente ele tá comendo demais. Porque às vezes o pai é que precisa realmente tomar cuidado, precisa se tratar, que tá achando que quer ser muito perfeito com algumas coisas ali e acaba orientando de uma maneira errada a criança, né? Sim, porque muitas vezes aquela é uma percepção do pai. Ele acaba passando para a criança, ou da mãe, né? Quando eu falo do pai, pai é mãe em geral, dos pais. Né? De maneira geral. Isso, e acaba passando para a criança. Por exemplo, se a mãe tem um perfil de quem restringe mais a alimentação, a percepção dela, se ela vê a criança comendo, ela pode achar que a criança está comendo demais. E não. Exatamente isso. E ela pode levar aquela percepção para a criança pode desenvolver um outro transtorno alimentar, se ela tiver, né, uma predisposição, que é a anorexia. Ou um comer transtornado. Eu nem gosto muito desse termo. Eu gosto de falar de alimentação disfuncional, né, que eu acho mais legal. Mas a criança pode crescer achando que existem alimentos bons e ruins, né? Com muito medo, fazendo jejuns, restrições alimentares. Então pode sim criar uma alimentação mais disfuncional naquela criança. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O pessoal fala muito hoje, né? Lixo, né? É lógico que tem alimentos que não vale a pena de jeito nenhum comer.
né? Mas essa palavra, que esse alimento é lixo, eu acho que é muito forte, né? Tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque pode realmente levar a um transtorno, né? Uma coisa ruim. Eu não gosto desse termo lixo, porque eu acho que alimento nenhum é lixo. Lógico que nós temos aí o nível de processamento de alimentos, que nós temos que ter atenção na quantidade, né? O que é importante? O equilíbrio. A gente vê o quanto isso está se tornando mais intenso no nosso dia a dia. Por exemplo, quanto você está consumindo de alimento processado, ultraprocessado, alimentos in natura. E é lógico, né, que a alimentação não é somente contagem de calorias ou de nutrientes. A alimentação vai muito além disso, né? Ela envolve prazer, ela envolve memória, ela envolve afeto. E muitas vezes comer um alimento ultraprocessado esporadicamente, tá tudo bem, né? Então, ninguém vive numa bolha hoje em dia. Então, hoje em dia, a gente olha o padrão alimentar, né, Alessandra? O que você consome ao longo dos seus dias. E não as exceções que podem ocorrer. Né? Lógico. Porque elas vão ocorrer. Elas vão ocorrer. Porque se não ocorrer, fica tudo mais difícil também, né? Lógico que tem pessoas que já têm o hábito de uma alimentação saudável desde a infância. E isso é muito bom, né? Se antes todos já viessem, né, com esse comportamento ali moldado desde a infância. Mas eu acho que você deve ter esse dado melhor do que eu, mas eu acredito que uma porcentagem muito grande da população não tem, né? E assim, vai ter realmente a forma de comer aí, você vai num restaurante, você vai fazer um lanche, mas acho que isso não pode ser constante. Sim, né? Não pode ser constante. Tudo na vida é equilíbrio, tudo, né? Na vida é equilíbrio. Você pode ter as suas permissões, né? Ter os seus prazeres na alimentação, tudo depende do seu padrão alimentar, né? E o transtorno de compulsão alimentar, ele está relacionado ao comer emocional. Sim, o comer emocional, ele pode sim, né, estar relacionado ao transtorno alimentar, né? O que é comer emocional, né, Alessandra? É quando a gente é quando a gente não segue os nossos sinais internos aí de fome, né? De fome física. É quando a gente deixa que os sentimentos guiem, né? As emoções guiem a nossa forma de comer. Quando a gente não consegue, né, reconhecer os sentimentos, né, a gente não consegue lidar com eles, muitas vezes a gente transfere ali para a hora de comer. Então, né? Tipo assim, eu tô triste, eu vou comer mais. Você vai comer mais, né? Eu tô feliz, eu vou comer mais. Isso. E quando você não identifica o que você está fazendo por causa do emocional. E todos nós somos um pouco também, né, comedores emocionais, porque como eu falei já aqui anteriormente, a comida ela não se resume a contar calorias, né, nutrientes, tudo mais. Um exemplo que eu queria dar é, por exemplo, quando você chega na sua casa depois de um dia difícil, um dia cansado, você vai lá e prepara aquela comida que te remete a quando a sua mãe cuidava de você. Um macarrãozinho gostoso. Um macarrão, por exemplo, é uma comida aí, um comfort food, que é uma comida mais, né, que te traz um conforto, te traz um aconchego. E é normal a gente fazer isso, e tá tudo bem, né, você fazer isso, você buscar um conforto, um aconchego, né, ou mesmo um momento de prazer, um dia que você tá muito triste, isso é normal. A questão é a intensidade e a frequência com que isso ocorre. Se todo dia você tem um dia difícil, você chega na sua casa e você compensa com a comida, você desconta na comida, né, então, por exemplo, se você tá triste, você preenche com aquela comida, você tá cansado, você preenche com aquela comida, aí sim fica disfuncional. Então aí é o grande problema, porque se você entra nesse modo aí de comer emocional, você pode comer no piloto automático e comer de forma compulsiva. Aí sim, né? Por exemplo, aquela pessoa está num dia muito difícil ou está muito triste, ela chega em casa, ela acaba consumindo uma quantidade maior de alimentos e nem percebe. Sim. Né? Então a gente olha assim a frequência e a intensidade. Entendi. E os tratamentos, Marcela? Tá. Quais são os tratamentos que a pessoa deve procurar, né? Não a pessoa procurar, mas que os médicos, os nutricionistas vão indicar. No caso de transtornos alimentares, é necessário fazer o acompanhamento médico, né? Tomar a medicação necessária que o psiquiatra vai indicar. Também fazendo tratamento psicológico, né, com nutricionista, né? Temos aí algumas abordagens para transtornos alimentares, né? Como terapia cognitivo-comportamental, temos também a psicanálise, então temos algumas linhas aí que trabalham com transtornos alimentares. O importante é que o profissional, né, como eu já falei, seja especialista e entenda do assunto. Né? E na nutrição também nós vamos fazer um acompanhamento. E não é aquele padrão de consulta nutricional tradicional. Você não vai lá pegar um papel, levar para casa e fazer sozinho, e depois você vai se sentir frustrado porque você não conseguiu, porque você não vai conseguir mesmo, né, fazer.
você precisa fazer um acompanhamento, né? Seja semanal, primeiro, o mais indicado é o acompanhamento semanal ou quinzenal, porque tem que ser consultas mais próximas, né? A cada semana o profissional, o nutricionista vai lá trabalhar com educação nutricional, vai levar uma etapa e a gente sempre vai dando tarefinhas para serem feitas em casa e vai ajudando a pessoa, né, a identificar ali as percepções, os gatilhos que tem levado para essa compulsão alimentar. E também fazer o planejamento das refeições diárias juntamente com o nutricionista e diminuir, né? O grande objetivo, na verdade, é diminuir ou cessar, né, aí, os episódios de compulsão alimentar. Tá? E tem cura? Sim, Alessandra, a gente consegue sim ter o controle das compulsões alimentares, né? Como eu te falei, nós vamos diminuindo, né, as compulsões até a cessação, elas ocorrem, né? E por isso a gente sempre faz também o tratamento para que o paciente ele consiga identificar depois se ele vai ter uma recaída, porque é comum ter recaída, o paciente não pode ficar ali se sentindo mal porque teve uma recaída, porque isso é comum, por isso que é importante, né? Vai distanciando-se as consultas, a periodicidade, porém você vai mantendo ali, né, o acompanhamento, né, para o paciente conseguir entender e ter autonomia no dia a dia, de se virar sozinho e também entender quando ele tiver uma recaída, tá? Mas o transtorno alimentar tem sim, né, controle, mas precisa de tratamento. O tratamento é um pouco mais longo, né, porque é baseado em mudança de comportamento, mas tem sim controle. Marcela, tem sempre uma pergunta que eu faço aqui no podcast para todos os profissionais, assim, dentro da sua profissão, que você contar uma situação para gente que você fez a diferença dentro da sua profissão, na sua atuação. Eu vou compartilhar aqui com vocês um caso de compulsão alimentar, né? Tenho vários casos de transtornos alimentares que eu gostaria de contar, mas vou contar um de compulsão, né? Uma paciente que chegou para mim falando, né, com episódios, com diagnóstico já de compulsão alimentar, com grande aflição, angústia ao comer, comia sozinha, longe do esposo, porque ela falava que era anormal. Aliás, essa é uma fala muito comum entre eles, essa dor, né? Que eles sentem que a alimentação é anormal, né? E nós começamos a trabalhar etapa por etapa, semana por semana, e desde o primeiro dia ela me falou que se sentiu muito acolhida, né? Pela forma como eu tratei. Eu mesma gosto de responder todas as mensagens do paciente, deixo meu celular disponível por isso, né? Porque é um paciente que precisa de um apoio mais próximo. Então nós fomos fazendo o tratamento semana a semana, primeiro fazendo ela entender qual era o ciclo da compulsão alimentar, como que nós estabelecendo estratégias para diminuir as compulsões, né? Essa paciente, ela tinha uma média aí de 4 compulsões por semana e comia assim, e ela acabava ingerindo uma grande quantidade realmente de alimentos. Não era de forma subjetiva, a gente até fala, né, assim, quando tem a classificação, que a compulsão alimentar ela pode ser subjetiva ou objetiva. O que quer dizer isso? A gente vai olhar o olhar do paciente, não vou olhar a quantidade que ele está comendo somente. Eu vou ver aquela sensação de perda de controle e a sensação de angústia. Muitas vezes aquele relato, quando a gente fala que é subjetivo, eu posso olhar e falar, mas não foi uma quantidade tão grande assim. Mas por quê? Mas eu vou olhar o quê? A angústia que está envolvida no relato do paciente. E a objetiva é quando realmente tem uma quantidade assim... exorbitante. Isso. Uma quantidade bem grande, muito grande de alimentos. Então, essa paciente nós conseguimos diminuir, né? Ela está fazendo, hoje em dia, ela está assim, a cada 15... Ela falou que a última compulsão dela foi há 15 dias, ela não está tendo episódios mais de compulsão, a gente já está caminhando aí para um final já de tratamento, ela está conseguindo ter um controle maior, então a gente já está conseguindo trabalhar outras questões aí, nós organizamos toda a rotina, porque geralmente, né, o que eu percebo nos pacientes, né, que têm compulsão alimentar, eles vão buscar ajuda para várias outras questões da vida deles, até mesmo para longevidade, para viver melhor, mas não buscam solução efetiva para a compulsão alimentar, né? Então, no caso, essa paciente começou o tratamento, estava com muitos episódios mesmo de compulsão e a gente já conseguiu diminuir. Então, isso é muito importante. Agora a gente vai começar a trabalhar... É satisfatório para o profissional, né? Sim, é muito satisfatório, né? A gente conseguir realmente diminuir. Porque o primeiro passo é esse, diminuir a compulsão. Né? Diminuir o sofrimento. O sofrimento. Essa pessoa começa a ter vida social, foi o que ela trouxe, porque ela já consegue comer perto das pessoas. Antes ela não se privava disso. Nossa, teve uma frase assim que a paciente me falou que me cortou o coração quando nós estávamos conversando, né? Ela falou que não conseguia fazer atividade física, era uma grande vontade que ela tinha, porque ela não tinha amigos. Ela estava sempre sozinha, ela só tinha um esposo. E ela evitava comer perto dele com medo de que ele não entendesse a quantidade de alimentos que ela ingeria.
porque sempre tem o julgamento. Uhum. Então, a primeira coisa que ela me falou que foi do espaço de não julgamento, que é o que eu faço questão de deixar claro, né? No consultório eu não estou julgando de forma alguma o paciente e estou ali para ajudar. Então, a gente já conseguiu diminuir essas compulsões. Então, contando aí de compulsão foi essa. De anorexia tem uma também assim que me marcou bastante, nem ia falar, mas eu vou falar. Teve uma que me marcou bastante, porque é uma paciente bem cronificada já, desde criança com anorexia, e nós estamos conseguindo evoluir bem o peso dela, conseguindo montar toda a inserção aí das refeições. Era uma paciente que não comia fruta faz muitos anos, a gente já está aí com uma injeção diária de fruta, de 2 porções de fruta por dia, está tendo uma boa recuperação de peso. Olha. Então, são casos assim que são muito gratificantes de trabalhar. Eu acho que isso é importante falar, porque assim, às vezes a pessoa que está assistindo a gente acha que a vida dela acabou, que ela é aquilo, né? E não é. Não. Né? Assim, são pessoas que, se procurar ajuda, vão encontrar os profissionais certos, né? E vão poder ter uma qualidade de vida que não esperavam nunca, né? Poder ter. Sim, você falou uma coisa importantíssima que eu sempre falo com os pacientes. O diagnóstico não resume ninguém. Você não pode se resumir ao seu diagnóstico, né? Eu sei que a dor do diagnóstico é sofrida, né? É difícil você descobrir muitas vezes que você tem uma condição clínica importante, que precisa de tratamento, precisa de acompanhamento. Eu sei que existe uma dor aí, mas é possível sim. E é uma oportunidade. O diagnóstico é uma oportunidade de você poder se tratar e se curar. Se você não tem um diagnóstico, você não tem essa oportunidade, né? Então, assim, é super importante. Marcelo, eu queria te agradecer. Muito obrigada. Foi, assim, super esclarecedor, né? Porque eu mesma tinha várias dúvidas, eu achava que tudo era uma coisa só. E não é, né? Você explicou muito bem que compulsão alimentar é diferente de outros tipos de transtorno. Muito obrigada. A Marcela faz parte aí do nosso grupo de profissionais do Cartão Sempre Saúde. E eu queria que você deixasse aqui onde que as pessoas te encontram, né? Qual que é a sua rede social? Primeiro, eu quero agradecer novamente a oportunidade de falar sobre transtornos alimentares aqui, porque eu acho que é um tema super importante, principalmente aqui na nossa cidade, né? Que nós não temos tantos profissionais especializados no assunto, então eu acho importantíssimo esse tema. Vocês podem me encontrar no @nutricela_Camargo, tá? Esse é o meu Instagram. Hoje em dia eu atendo aqui no Unity também, quem quiser me procurar, quem quiser me encontrar, tá? E é isso, gente. Muito obrigada. E qualquer coisa, a gente tem o contato da Marcela aqui também no laboratório ou no Unity, e a gente pode passar para vocês, tá bom? Muito obrigada.